Semana 13, rumo aos 21 quilômetros do Rio Itapanhaú. E nessa semana nós tivemos muita natação, mudança de estímulos, mudança nos treinos. Teve também um momento muito especial com meu neném nesse final de semana. Minha rotina mudou completamente, mas depois eu conto isso pra vocês. Eu gostaria de trazer um assunto que eu falo bem pouco aqui pra vocês, que são as amizades que a gente faz no esporte, né? E as pessoas que vivem com a gente, né, esse ciclo. Por exemplo, a minha prova será em dezembro. Até dezembro eu vou fazer muita coisa, vou fazer muita prova. Nesse meio do caminho, muitos amigos e alunos também acabam interagindo, acabam se envolvendo comigo durante esse ciclo. E aí eu queria hoje falar sobre duas pessoas muito importantes na minha preparação. A gente fala do treinador, nós falamos do nutricionista, do médico do esporte, que inclusive essa semana eu vou refazer todos os meus exames e vou contar pra vocês. Nessa semana eu caprichei nos treinos de musculação, consegui gabaritar todos, não faltei nenhum, porque são muito importantes para principalmente prevenção de lesão. Então meu volume está subindo, a intensidade também, e eu preciso que a minha musculatura e as minhas articulações estejam preparadas para isso. Nos treinos de natação, meu volume diário está sendo em média 5,5 a 6 quilômetros, e para isso eu precisei ajustar toda a minha rotina de atendimentos e aulas também na Reebok. E além da rotina semanal, também nós temos os longos de finais de semana. E pouco a gente fala dos amigos que acompanham a gente durante essas jornadas malucas que a gente resolve encarar. E aí hoje eu gostaria de falar de duas pessoas. Os dois são alunos e amigos meus, que eu gosto muito. Um deles foi e é muito importante no sentido do projeto, porque, juro, sem ele, juro, eu não faria metade do que esse projeto está sendo. Eu não conseguiria metade dos patrocinadores que eu consegui. E não porque ele conseguiu pra mim, mas porque ele acreditou nisso, sabe? Eu lembro lá atrás, quando eu contei que eu iria fazer esse desafio, e esses dois grandes amigos meus estavam juntos assim na minha frente e, nossa, adoraram a ideia, me motivaram e tal. E esse que eu estou falando agora, ele me cobrava muito. E aí, já fez projeto? E aí, já entrou em contato com a marca? E aí, você vai, sabe, ficava me cobrando também. E, cara, isso é muito legal, porque se eu não tivesse esse grande amigo, talvez a gente não tivesse aqui hoje, não tivesse tanta coisa acontecido como aconteceu. E o segundo amigo que eu tenho muito carinho também é mais relacionado aos treinos. Porque quando a gente começa a fazer prova longa, a gente às vezes coloca na nossa cabeça que a gente não pode fazer tanta força. Mas não é assim que funciona, entendeu? Não pra mim, porque eu nado longo, mas eu gosto de desempenhar, performar nas provas longas. Apesar de não ser o objetivo principal desse meu ciclo, é uma vontade que a gente tem. Então eu não consigo fazer uma prova por fazer. Eu quero desempenhar bem, eu quero ter um resultado. E esse amigo, ele está sendo muito responsável agora por ficar me cobrando também, no sentido do ritmo. Eu fiz o Circuito Mares e foi uma ótima colocação, tá? Eu fiquei em primeiro da minha categoria, em sétimo do geral feminino. Porém, dava pra ter sido bem melhor. Dava pra ter sido bem melhor, eu reconheço isso. Só que na hora eu não pensei muito, que eu realmente tinha nadado um fofo, né, que a gente brinca. Porque foi um bom resultado, entendeu? Peguei primeiro da categoria, foi legal. Mas aí quando eu cheguei na piscina, esse amigo falou, a gente tem que conversar. Olha, aquela sua natação não dá, você não nada por aquilo. E aquilo entrou na minha mente de um jeito que realmente ele não tá errado. Eu tenho a natação melhor do que eu desempenhei. E tem alguns pontos que eu preciso realmente dar atenção. Como eu treino muito sozinha, às vezes a gente entra naquele platô, naquela zona de conforto, né? De tô sofrendo, mas não tanto quanto eu poderia. E aí depois que ele me falou isso, eu comecei a conversar com o meu treinador e mudar um pouco as estratégias dos meus treinos. Principalmente para nadar mais forte, fazer mais força do que eu tava fazendo. E aí, gente, essa semana que eu coloquei isso em prática, eu tô quebrada. Eu fui fazer os 10K no Riacho e eu nadei pra valer, nadei fazendo força, que era o objetivo. E eu não cheguei nos 10, eu parei nos 6. Daria pra continuar? Daria, mas também o percurso tinha fechado.
Mas assim, eu tô super cansada, tô com a musculatura muito fadigada. E era uma coisa que eu não tava sentindo. É uma coisa que eu não senti no Circuito Mares. E deveria ter acontecido. Gente, eu fiz um simulado hoje aqui na W3. Juro, eu tô só existindo agora, porque teve palmar, teve nadadeira, teve sem material. Eu nem bati o volume que eu tinha que bater e eu tô quebrada. Braço pesado. Mas é isso agora. Até... tô esperando o dia que eu vou conseguir completar meus simulados aqui, porque eu sempre chego quase 1 hora atrasado pra entrar na água. E aí nunca dá tempo. Porque o tempo que eu tenho de treino é exatamente o tempo que as boias ficam na água. Mas é isso, 1 hora dá certo. Bora. E nessa semana eu gostaria só de deixar um ponto de reflexão. Quem são as pessoas que estão com você no seu dia a dia? Quem são as pessoas que torcem por você? Porque às vezes a gente fala de equipe, fala disso e daquilo, e às vezes a gente só precisa de um colega de treino que vai te ajudar em uma coisa que nenhum outro profissional pode te ajudar. Aqui, ó, na cabeça. Então foi isso. Essa semana foi ótima, eu consegui concluir bem os treinos e evoluindo, e agora rumo a essa nova meta, né, de voltar a fazer força, porque eu realmente estava nadando fluxo.